Olá, o Pauta Especial está começando e no programa de hoje você vai ver o que é o mal ou doença de Parkinson e quais as suas causas. Que especialidade médica é responsável por diagnosticar e tratar a doença? Você vai saber daqui a pouco. Vamos conversar também sobre o Projeto Rondon, iniciativa do Ministério da Defesa em parceria com a universidade que vai levar serviços e atendimento a comunidades do interior do estado. É agora no Pauta Especial que já está no ar. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 1% da população mundial acima de 65 anos tem um mal de Parkinson. No Brasil, a estimativa é de que ela acomete mais de 200 mil pessoas. A doença está diretamente ligada ao tempo de vida. Quanto mais a pessoa vive, maior a chance de tê-la. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a médica neurologista e presidente da Associação Lagoana de Parkinson, Cícera Pontes. O mal que vai atingir e acometer a qualquer pessoa indistintamente a partir dessa idade, ou esse percentual ele foge a essa estatística afirmativa? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e realmente está relacionado à idade. É uma das causas que nós chamamos de ambientais, né? Mas também está ligado a um quadro, eu diria, também associado a outras etiologias. Por exemplo, as neurotoxinas. Se você é mais idoso, você tem contato com a neurotoxina, então você já tem mais uma etiologia a somar, vamos dizer. Então, pacientes que causa em si nós não temos da doença de Parkinson, a etiologia. Só que temos algumas etiologias que nós poderíamos dizer ambiental, né? Neurotoxicidade, que seria o do ambiente em si. Por exemplo, você tem na zona rural, com contato com agrotóxicos, né? Então você tem uma maior predisposição a ter. Mas tem alguns pacientes que não têm. Então, você não tem como dizer, no geral, qual é a etiologia. Então, a etiologia da doença de Parkinson, nós dizemos que é idiopática e com algumas predisposições. A situação genética do paciente, se o avô, o tio, teve Parkinson, qual é a possibilidade dele ter? Qual tipo de percentual de incidência? A incidência é pequena, mas é em torno de 10% em alguns trabalhos. Você pode ter, normalmente é abaixo de 50 anos, em torno de 40 ou até menos. Não é esse paciente que nós chamamos de parkinsonismo esporádico, que acontece um ou outro caso na família. Então, nesses pacientes é bem mais frequente, abaixo de 40 anos. O filho de uma pessoa que tem um mal de Parkinson, obrigatoriamente ele vai ter um mal de Parkinson? Não obrigatoriamente. Em alguns pacientes, na verdade, como eu falei, a maioria é esporádica, né? A causa. Abaixo de 40 anos que você poderia pensar em uma etiologia genética. Mas tem algumas famílias aqui realmente em Maceió e em Alagoas em si que tem uma predisposição muito maior, não só de doença de Parkinson, como outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. A senhora falou do mal de Parkinson abaixo dos 40 anos. Isso acontece com frequência, não? Muito com raridade, né? É raridade, é muito mais raro do que a esporádica, né? Como eu falei, em torno de 10% dos casos, que seria mais a proporção genética. A gente falar, por exemplo, da situação de vida do paciente, um paciente do interior, o contato com, por exemplo, o agrotóxico, na capital, o contato direto com o dióxido de carbono, a alimentação à base de transgêneros, enfim, tudo isso influencia, mas aonde é que tem mais influência? Na cidade ou no interior? Depende muito de cada pessoa, porque isso aí é o seguinte, como eu falei para você, tem alguns percentuais, tipo a parte de neurotoxicidade, que não atinge alguns pacientes, porque nunca teve contato, de certa forma, com a zona rural. Mas tem outros pacientes que tiveram e tem também uma evolução diferenciada. A doença de Parkinson é multifatorial, Então você tem uma predisposição genética, por exemplo. Você fica com aquela predisposição até ter um contato, por exemplo, um start em consequência dessa partícula
infectada ou uma partícula que eu diria complexa que entraria no seu organismo e estimularia esse gene. Entendeu? Então, cada pessoa tem uma predisposição. Esse agrotóxico pode funcionar como essa partícula, entrar e fazer esse início desse processo neurodegenerativo. Mas não acontece em todas as pessoas. Cada paciente é diferenciado, inclusive até a apresentação clínica dos pacientes. Então, você tem um paciente que apresenta um processo, uma progressão diferenciada do outro. Então, nós sabemos que a doença de Parkinson, você tem inicialmente, começa com uma lentidão, uma rigidez, um tremor. O tremor, para algumas pessoas, seria o principal, mas na verdade não é o principal. O principal da doença de Parkinson, para você determinar que tem um quadro parkinsoniano, é a lentidão. Lentidão de quê? De abrir uma maçaneta, de movimentar um dos membros. Então, esse paciente que tem um início normalmente acima de 50, 65 anos e vai lentamente progressiva. Mas mesmo assim, você tem um quadro parkinsoniano, não vai nos dizer que é realmente a doença de Parkinson, porque você vai ter que fazer alguns exames complementares para ver se tem algo a mais para justificar isso. Porque a doença de Parkinson não há exame para diagnóstico. E pode ser confundido também com a senilidade mesmo, né? Com o avanço da idade. Geralmente a gente vai perdendo a mobilidade, né? Exatamente. Por isso, muitas vezes, alguns pacientes demoram a fazer o diagnóstico porque a família acredita que é em consequência da idade, essa lentidão. Mas o que deixa mais assim alerta seria o tremor. Na hora que começa o tremor, então tem alguma coisa errada. Aí vai para o diagnóstico se é ou não Parkinson, porque nem todo tremor é Parkinson. A incidência é maior em mulheres ou em homens? O percentual maior seria em homem, né? sem justificativa explícita, mas nós encontramos um pouco mais em homem. Bom, uma das características principal, tremor, esquecimento, lentidão. O esquecimento já vem numa fase um pouco mais aguda. Não, eu diria mais progressiva. Sim. O que chama a atenção não é o esquecimento da doença de Parkinson, seria a lentidão, a rigidez ou o tremor, que tem que ter um mais ou um outro. A bradicinesia tem que estar presente, juntamente com o tremor ou a rigidez, para a gente determinar que é um quadro parkinsoniano. O esquecimento e a alteração cognitiva vem posteriormente, principalmente no expressar. As palavras começam a fugir do vocabulário. O paciente começa a pensar um pouquinho mais, ele sabe o que quer dizer, mas não consegue falar, se expressar. Então, a verbalização fica difícil. De uma forma muito mais aguda, porque qualquer pessoa pode esquecer uma palavra. Pode esquecer isso. Até crianças que estão com um vocabulário em aprendizagem, mas já dominam uma certa gama. O próprio adulto, um profissional que ele domina, às vezes foge um pouquinho a palavra, mas não com a característica de um mal de Parkinson. Exatamente, porque até o paciente começa até a fugir da sociedade, dos grupos em si, porque ele começa a contar um evento e para. No meio da conversa, ele fica sem conseguir continuar essa história. Então, eles porque dá um apagão na memória? É como se há alterações, o processo neurodegenerativo, ele vai ascendendo e vai complicando e vai comprometendo essas alterações, o local em si que se organiza a cognição. Então, você começa a ter esse processo neurodegenerativo e finalizando, não diria, então, no meio ou até no final, começa a alterar mais assim, intensivamente a parte da memória, a parte na verdade, de tudo, né? Tem como prevenir, né, o mal de Parkinson ou controlar, a não ser remédio? Vamos falar antes da prevenção. Não, prevenção a gente não consegue, né, fazer essa prevenção. Hoje em dia exercício de memória, atividade. Certo. Em relação a diagnóstico, por exemplo, você tem como prevenir que o paciente está começando ao início da doença de Parkinson e tentar parar, por exemplo. Quando você inicia o diagnóstico da doença de Parkinson, os sintomas motores começam, a doença já começou há mais de 6, 7 anos, que é um processo degenerativo tipo silente, onde o organismo começa a se adaptar. Na hora que ele começa a tirar ele
começa a não conseguir mais essa adaptação, aí começam os sintomas. Mas há uma fase pré-motora e pré-diagnóstico, vamos dizer assim. Porém, nem todos os pacientes que teriam esse quadro, por exemplo, constipação, que é uma coisa muito comum no nosso meio, depressão, uma personalidade introspectiva, outra coisa seria uma alteração no cheiro, porque isso significa que está havendo um processo degenerativo nessas funções, que começa muitas vezes no intestino, onde há um depósito que nós chamamos também de alterações a nível intestinais, por isso que podem dar alterações, constipação, cheiro, e outra coisa que é bem interessante é alterações no sono. São aquelas alterações, nós chamamos de sonhos vívidos, distúrbio comportamental do sono REM. O paciente começa a ter sonhos que ele começa a se expressar na hora que está dormindo. Se estiver brigando, ele começa a bater. Quem, por exemplo, está do lado tem que tomar cuidado. Mas não significa que todos os pacientes que têm esse distúrbio, que de certa forma não é comum na população, vai ter a doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson também tem que ter algumas outras alterações, como eu falei, genética. Essa seria uma predisposição, por exemplo, de você ter. E ter essas alterações juntamente com outros fatores que eu falei, que seria alterações a nível, se você tiver contato com outros etiologia, por exemplo, as neurotoxinas. E fechar um diagnóstico com um quadro como esse é super difícil. É necessário um especialista que entenda o todo, ou um clínico que remeta ao neurologista, porque, você não falou, muita gente trata de constipação, outros tratam de tremor, outros tratam de esquecimento, mas não fecha, né? Mas na hora que aparece o tremor, sempre o alerta é dado, né? Independente de você suspeitar, eles sempre suspeitam de algo que esteja errado. Na verdade, o tremor, nós teremos que fazer o diagnóstico diferencial, o tremor essencial ou um tremor familiar, que é muito comum no nosso meio e e você começa a ter esse tremor desde adolescente, você não consegue, às vezes, pentear o cabelo, mas a diferença é que é bilateral. Bilateral praticamente é muito simétrico e o Parkinson normalmente é unilateral. Posteriormente que vai progressivamente comprometer o outro de milho. Então, quando chega nos dois membros, é porque o negócio já está um pouco mais já está um pouco mais avançado. E esse processo que eu falei do tremor essencial, o que está faltando vai ser a lentidão, e não tem. O paciente tem um tremor bilateral, mas consegue fazer suas atividades. E o tremor do Parkinson é um tremor de repouso. Nesse tremor que eu falei, de tremor essencial familiar, é um tremor de ação. Na hora que vai pegar um copo, por exemplo, começa a tremer. Então, teria que fazer esse diagnóstico diferencial, mas normalmente no consultório a gente consegue. E a progressão é totalmente diferente. Tem remédio e controle? Tem remédio. Hoje em dia a gente tem um tratamento que é medicamentoso, multidisciplinar, que são as terapias que eu falo daqui a pouco, e cirúrgico. O medicamentoso é há mais de 50 anos, que é uma droga que surgiu exatamente para levantar, literalmente, o paciente, levantar realmente de sua cama, que ele vivia acamado, tipo ele não conseguia fazer nenhuma atividade. A levodopa surgiu há mais de 50 anos e ela consegue fazer isso até hoje. Hoje nós não temos nenhuma droga assim mais, eu diria, que chamamos o padrão ouro. Surgiram outras drogas, né, para tentar organizar e ajudar na progressão dessa doença que nós temos no nosso estado e controla, na verdade, o quadro parkinsoniano. Mas, como eu falei, cada paciente a evolução é diferente. Tem pacientes com 5 anos com quadro mais difícil de controle. Então, a doença consegue um tratamento e um controle razoável, eu diria. Não há uma cura, mas há um controle de retornar às suas atividades laborais. Conversamos com a doutora Cícera Pontes, neurologista, presidente da Associação do Parkinson de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente conversa sobre o projeto Rondon. É daqui a pouco, não sai daí.